Como o Linkin Park fez o impossível para ser a banda de rock atual. Para ser a maior banda de rock atual. Park era a banda de rock mais ouvida do planeta? Depois Pois eu é, quero eu jogar um posso estar Ninja falando do Gaiden. começo dos anos 2000 ou de hoje? Não, O de hoje Linkin não. Park não foi só uma banda de sucesso. Eles viraram o hino de toda uma geração. A mistura de rap com rock, os refrões explosivos e aquelas letras que pareciam um desabafo, tudo isso escondia a dor real de um artista. Em 2017, essa dor veio à tona. O mundo da música entrou em luto com as mortes ele do Chris bigodou, Cornell né? e do Chester Bennington, dois amigos inseparáveis que se foram com apenas 2 meses de diferença. E aí fica a pergunta, né? Como seguir depois disso? Como superar o luto e ainda continuar fazendo sentido num mundo que nem escuta mais rock? É aqui que começa o plot twist. Em 2024, o Linkin Park ressurgiu. Pô, o mundo não escuta rock? E contra todas as expectativas, voltou ao topo, estreando Acho que o foi álbum forte, From não? Zero em primeiro lugar em 15 países, agora com uma nova vocalista. Mas para entender como eles chegaram até aqui, a gente precisa voltar no tempo. Porque no meio de tudo isso tem bastidores, renascimento, trilhas de filmes, tudo isso regado a dor e superação. Hoje eu vou te contar como Lee superou o luto para se tornar a maior banda de rock da atualidade. Irmão, no começo do vídeo já vou falar aqui já, tá? Eu sou saudosista. Pra mim, trocar o vocalista de uma banda é igual tu pegar, porra, Fala um personagem foda aí. Irmão, é igual tu pegar um personagem foda de uma série e botar ele com... É igual trocar o Charlie Sheen pelo Ashton Kutcher. Acabou. Acabou ali. Acabou ali. Ah, mas é legal. Acabou ali. Pra mim, acabou ali. Pra uma galera continua, pá, fé com fé, 10 a 10, segue tua vida, eu sigo a minha. Mas pra mim, acabou ali. Tá ligado? E não é porque é mulher, não é porque porra nenhuma, irmão. Qualquer pessoa que entrasse ali no lugar do cara, muda o nome da banda. Não continua sendo Linkin Park. Tá? Eu acho que você passou por isso também. Ali, nos anos 2000, eu sei que eu passava horas tentando baixar músicas do Linkin Park pelo Emule, pelo Ares e pelo Limeware. Claro, né, no Windows XP, sofrendo ali pra conseguir. Só que uma vez, tentando baixar essas músicas, eu baixei o famoso Cavalo de Troia, que destruiu o meu computador, acabou com ele. No fim dos anos 90, o mundo da música e da tecnologia tava virando de cabeça pra baixo. A internet começava a entrar nas casas, o Napster mudava a forma como as pessoas descobriam bandas e a MTV ainda era o grande termômetro do que era cool. MTV O público era forte. jovem estava faminto Muito por forte. algo novo, algo que misturasse a rebeldia do rock com a batida do rap e a agressividade do metal. Foi nesse cenário que o new metal tomou conta. Bandas como Korn e Limp Bizkit dominavam rádios, videoclipes e palcos. A geração que cresceu vendo clipes na TV agora começava a baixar músicas no computador. Era o início de uma nova era e o Linkin Park estava prestes a ser a trilha sonora dessa transição. Linkin Park é muito foda. Salve A Papai banda Juan. nasceu em 1996 em Algora Hills, na Califórnia, quando 3 amigos de escola, Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Burdon, decidiram transformar a paixão pela música em algo sério. Eles montaram uma banda chamada Zero, com um X mesmo. Eles começaram a gravar suas primeiras músicas num estúdio improvisado, que na verdade era o quarto do Mike. Com o tempo, o grupo foi crescendo. Entraram o DJ Joe Han, o baixista Dave Phoenix Farrell e o vocalista Mark Wakefield. Mas, apesar do esforço, nada parecia dar certo. As demos não empolgavam as gravadoras, os nãos eram constantes e a banda começava a desanimar. Wakefield acabou saindo, depois foi a vez do Farrell. Foi só em 1999 que tudo mudou, quando entrou um novo vocalista. Esse aí esquece. Tá O Chester maluco. Bennington. Você era Um cara com uma brabíssimo. voz única que parecia carregar dor e energia na mesma medida. E com ele, o Brabíssimo. Linkin Park finalmente encontrou o som que estava procurando.
Na época, ele tinha saído há um tempo da banda Grey Daisy e era a peça que faltava pra coisa decolar. Sua voz, que alternava entre berros pesados e melodia doce, criou a química perfeita com os raps do Shinoda. O som do Linkin Park nasceu da mistura de várias influências. O Shinoda que escreveu o bagulho, né? De grupos como o Public Enemy e Beastie Boys, no peso industrial do Nine Inch Nails e no clima sombrio do grunge de bandas como Nirvana e o Soundgarden. Também herdaram a atitude e as guitarras pesadas de bandas como Metallica e o Rage Against the Machine. Alguns meses se passaram e eles finalmente assinaram com a Warner em 1999, depois de 44 rejeições de gravadoras. Nossa. Nesse meio tempo, o nome também passou por transformações. De Zero, eles viraram Hybrid Theory, mas como já existia uma banda com o nome Hybrid, a solução foi se inspirar no Lincoln Park, um parque em Santa Mônica, onde a galera costumava se encontrar. Eles tentaram registrar a URL do site, mas Lincoln Park já existia. Aí trocaram o Lincoln por Linkin e pronto. Em homenagem ao nome anterior, em outubro de 2000, saiu Hybrid Theory, o álbum que mudou o jogo. Linkin Park, Hybrid Theory, the debut album featuring One Step Closer. Puta que pariu. Esse aí era Que maluquice. lançou o primeiro álbum, parecia até Moleque, fora esse de hora, álbum aí era mas o coisa que de era pra maluco. ser mais uma banda de new metal Foi. se transformou numa revolução. O álbum produzido por Don Gilmore trouxe faixas que viraram clássicos. One Step Closer tem um dos momentos mais apoteóticos no sentido de drive e gritaria. Crawling se destacou por mostrar o peso das lutas pessoais do Chester, além de render o Grammy de melhor performance de hard rock. Paper Cut não foi bem um hit na época, mas cresceu com o tempo até ser quase indispensável nos shows. E claro, In The End, que acabou se tornando uma das canções Não, isso aí assinatura esquece. da banda, por apresentar perfeitamente Quem nunca viu, porra, um vídeo do Naruto chegando em Konoha depois do Pain devastar tudo ao som de In The End é maluco. Quem nunca ouviu, porra, quem nunca viu o Luffy metendo-lhe a porrada no Kaido ao som de In The End é maluco, porra. Tá maluco? como funcionaria essa mistura de rap com rock. A faixa alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100, enquanto o clipe venceu um prêmio da MTV de melhor vídeo de rock. Por incrível que pareça, o Mike Shinoda revelou que criou o fraseado de piano, parte do rap, os acordes do refrão e os beats em apenas uma noite. E apesar dos boatos de que o Chester não curtiu a música, a história não foi bem assim. Quem tem que curtir sou eu, porra. Chorus, I think by the end of that session that night, I think I had written the words to the chorus, if I'm not mistaken. If not, no, it had to be because the next day I played it for our drummer, and our drummer Rob was like, dude, this is the song that we've been waiting for. Like, this is the best song we've got. And right here, This part I had by the end of the night, I had this, I think. you bring it to Chester, and Chester goes, "We're not putting this on the album. This is not a good song." He didn't even hate know it. it worked. He didn't hate it. No. That's actually a misconception. Some people think that he hated the song. He liked the song. He just loved really heavy stuff. And Right. so when people were like, this should be a single, he was like, whatever. Like, that's fine. Like, it's What- not the one he would have chosen. Listening to this now, what do you He feel when was you like- hear it? He was born for this. O sucesso do álbum foi Absurdo. gigantesco. 4,8 milhões de cópias só no primeiro ano. O disco mais vendido Quem foi de melhor? 2000. Justin Bieber ou Justin Bieber? Pô, Justin Timberlake é uma merda, mano. Todo respeito, é uma merda. Uma merda. Uma merda. Pô, o Justin Bieber é mais favela do que o Justin Timberlake. Pô. A verdade é essa, pô. Justin Timberlake é fofoca, pô. Fofoca. Paparru, não é pra tu, pô. Pra mim, cria de favela, pô, Justin Timberlake é o caralho, pô. Meu bagulho é, pô, Tupac Shakur, Notorious Big. Meu bagulho, porra, é The Game. Meu bagulho, porra, é 50 Cent. Porra, tô ouvindo um dia. Qual é, mané? Tu gosta de Justin Timberlake, moleque? Sai daqui, porra. Sai daqui, porra. Vai pra lá, caralho. Justin Timberlake é minha pica, pô. Aqui era só isso, pô. Tá maluco, pô? Justin Timberlake, cara. Justin Timberlake é o caralho, pô. Eminem. Porra, vem de Eminem, pô. Vem de Justin Timberlake, cara. Sacanagem. Justin Bieber já é pra lá também. Justin Bieber já é pra lá. Mas se tiver que aceitar, eu aceito. O Justin Bieber foi, tipo, pô, o cara tem uns hitzinhos aí, né? Tu nunca vai me ver cantar.
Nunca vai me ver cantar, porque realmente não me pega. Eu não gosto de música pop, tá ligado? O bagulho não me pega. Mas tem que dar César, pô. Tem que dar César. Justin Timberlake é, pô, a época de N5 lá, aquelas porra lá, Backstreet Boy, Boy Band. Boy Band é tudo ruim. Mais de 30 milhões de cópias no Essas total porra de boy e band é status tudo de ruim. estreia de rock mais vendida do século XXI. De repente, Pô. o Linkin Park tinha furado a bolha do new metal, levando vocais rasgados e beats eletrônicos direto pras Entendi. rádios e pra MTV. Eles criaram um impacto que moldaria toda a cena do rock dos anos 2000. O segredo do Linkin Park estava em 3 elementos que juntos criariam um som único. Primeiro, claro, é a química vocal. O Chester entregava gritos intensos, quase catárticos, e logo depois suavizava tudo com refrões melódicos Não, esse e cara emocionais. cantava muito. Mike Shinoda equilibrava isso com os raps cheios de ritmo e precisão, uma combinação rara entre agressividade e controle. Depois vinha a identificação. As letras tratavam de temas como ansiedade, solidão e superação, falados de um jeito bem direto, sem metáforas complicadas, o que fez milhões de jovens se enxergarem naquelas músicas. E por fim, a acessibilidade. Mesmo com guitarras pesadas e batidas industriais, o Linkin Park soava limpo, soava Pô, o Linkin radiofônico. Park era um o rock que peso tu do aceitava, metal né, com mano? apelo- Tipo assim, quem não era roqueiro aceitava o Linkin Park, né? Tipo assim, tinha outros rock que quem não era roqueiro não aceitava. Tipo, suave estranho nos ouvidos, né, mano? pelo pop, e isso mudou completamente o jeito como o Linkin rock Park seria virou pop, consumido né? nos Ficou anos meio 2000. pop, pá. Seguindo para 2001, a banda começou a trabalhar em um álbum de remixes intitulado Reanimation, que saiu no ano seguinte. O projeto teve a volta do baixista Dave Farrell e contou com a colaboração de dezenas de músicos. Mas isso ainda não Ó, era o Digimon. bastante. Depois do impacto absurdo de Hybrid Theory, o Linkin Park precisava mostrar que era capaz de se superar e fez isso em grande estilo com o lançamento de Meteora em 2003. Quais são dessa época aí? O nome foi inspirado na região grega, famosa por seus monastérios no alto de rochas gigantes, algo que Mike Shinoda achou épico, dramático e cheio de energia. As músicas começaram a surgir ainda durante a turnê insana do primeiro álbum, quando a banda improvisou um estúdio no fundo do ônibus para não perder as ideias que iam pintando no caminho. Foda. O resultado foi imediato. O disco estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido, vendeu 800 mil cópias só na primeira semana e terminou o ano como o terceiro Aí é mais muito vendido dinheiro no em bolso, solo paizão. americano. O Meteora muita trouxe coisa. alguns dos maiores hinos da história da banda. E como você sabe, eu não posso tocar as músicas aqui, até as versões ao vivo estão sendo bloqueadas pelo robô do YouTube. Salve, Mas o como de Cauri. costume, eu fiz uma playlist com todas as músicas e todas as bandas que eu citei aqui em ordem cronológica, tá? Tá aqui na descrição, aprofunda o Linkin Park, tá? Linkin Park, new Linkin Park records. It's playing here. That's how you get. Numb, por exemplo, se tornou talvez a música mais icônica do Não, Linkin Numb é Park, muito forte. traduzindo a frustração de não conseguir atender às expectativas dos outros e, ironicamente, quase ficou de fora do álbum, já que foi escrita bem no fim do processo. Somewhere I Belong garantiu à banda o prêmio da MTV de melhor vídeo de rock e é uma das minhas preferidas. Eu joguei muito essa música no Rock Band 3. Faint virou um clássico imediato com seu riff marcante e chegou Por até a nome eu não embalar entendo- uma por das nome eu não lembro cenas de mais quase nenhuma, memoráveis da novela Mulheres Apaixonadas. Você lembrava disso? Ah, Step. Já Breaking the Habit se destacou pelo tom Nossa! melancólico com elementos de música eletrônica. Essa daí é que eu numa mais me pegada amarrava. épica. Ah, e o clipe em animação, que é Breaking the sensacional, Habit. teve supervisão do artista Kazuto Nakazawa, o mesmo responsável pela sequência animada de Kill Bill Volume 1. Com Hybrid Theory e Meteora, o Linkin maluco. Park conseguiu transformar um som pesado, nascido no universo do new metal, em algo que atravessou barreiras e conquistou o mainstream. Eles criaram uma identificação imediata com milhões de jovens ao redor do mundo. E um ponto que não pode ser ignorado quanto a isso é a força dos videoclipes. No começo dos anos 2000, a MTV ditava tendências e o Linkin Park entendeu esse jogo como poucos. Em 2003, a MTV2 já reconhecia a banda como uma das maiores da era dos videoclipes, consolidando a imagem do Linkin Park como uma das últimas grandes bandas de rock capazes de dominar a cultura pop global. Start the camera, roll, video.
Playback. E vai descendo droga nessa época aí, hein? Porra! Em 2004, Esquece. rolou a parceria inesperada Direto que na marcou a veia. indústria musical. Linkin Park com Jay-Z. Tudo começou em fevereiro de parceiro 2004, quando um DJ chamado Danger Puff Daddy Mouse aí. resolveu criar um álbum de remixes usando vocais do Jay-Z e samples de música dos Beatles. Isso viralizou e chamou a atenção da MTV. E como ela não era boba nem nada, convidou o Jay-Z para uma série de parcerias entre bandas e rappers. Ele rapidamente escolheu o Linkin Park e a coisa começou a ganhar forma. O Mike Shinoda ficou empolgadíssimo, se trancou no fundo do ônibus da turnê com seu notebook e mandou 3 demos em 2 dias. O que era para ser só uma apresentação de 2 músicas acabou virando um EP de 6 faixas, gravado em apenas 4 dias. Lançado em novembro de 2004, Collision Curse estreou em primeiro lugar na Billboard 200, feito raríssimo para um EP. Não, E o tô grande ligado hit, nesse EP não, Numb mano. Encore virou histórico. Ganhou só o lembro Grammy de dessa melhor daí. colaboração de rap em 2006 e até hoje costuma aparecer nos shows da banda, geralmente abrindo Numb com a intro dessa versão. Pouco tempo depois disso, veio uma virada de chave. Em 14 de maio de 2007, eles lançaram Minutes to Midnight, o terceiro álbum de estúdio. Com produção do lendário Rick Rubin, o resultado foi um som bem diferente dos discos anteriores. O grupo resolveu se afastar do new metal e partiu para um caminho mais alternativo, maduro e melódico, comparado até a bandas como U2. O título, inspirado no relógio do apocalipse, mostrava que os temas também estavam mais sombrios e reflexivos. Comercialmente, o álbum foi um estouro. Estreou em primeiro lugar na Billboard, com mais de 600 mil cópias vendidas na primeira semana nos Estados Unidos. Também chegou a 3,3 milhões em 4 semanas no mundo todo e superou os 20 milhões no total. Os singles foram decisivos nesse sucesso. Bleed It Out virou hino de show, aquele momento de explosão que fecha os sets até hoje. Shadow of the Day mostrou um lado mais calmo e quase etéreo da banda, sendo a que mais lembra o U2. Enquanto isso, Leave It Out All the Rest entrou na trilha de Crepúsculo. Caralho, essas músicas são muito antigas, que, viado. além de hino, liderou as paradas daquele ano. E claro, né, entrou na trilha do primeiro Transformers, o que catapultou a música para um público ainda maior. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. Quadro. We are Ué. waiting. A música de Linkin Park farma muita aura, viado. Pô, tá maluco. Por tudo isso, Farma muita Minutes to aura. Midnight acabou sendo Linkin Park visto é como o favela, último é. grande sucesso unânime do Linkin Park. Foi o disco em que eles conseguiram mudar de direção musical sem perder o apoio massivo do público e do mainstream, mantendo vendas gigantescas. E falando de trilha sonora, a história da banda com a franquia Transformers começou de um jeito bem curioso. Nos bastidores de um show, os caras resolveram puxar papo com a Megan Fox e sugeriram que seria legal ter uma música deles no filme. Ela, Porra, os caras são de raça, filho, tô falando. grande fã da banda, levou a ideia pro diretor Michael Bay e pronto. What I've Done acabou sendo escolhida para fechar o primeiro longo em 2007. Eu nem preciso falar que ali surgiu um marco na cultura pop, né? O resultado se vê hoje, sendo que um tempo atrás rolou uma trend nas redes sociais com vídeos brincando com esse encerramento das formas mais criativas. A parceria deu tão certo que eles voltaram na sequência, A Vingança dos Derrotados, com uma faixa feita especialmente para o filme. A poderosa New Divide se tornou um dos maiores sucessos da banda, fora dos álbuns de estúdio. Já no terceiro, O Lado Oculto da Época dessa música aí eu era viciado, sabe no que, viado? Viciado em Perfect World, moleque. New Divide me lembra muito Perfect World. Lua rolou a inclusão de uma versão mais curta de Iridescent, do álbum A Thousand Suns. Mas a presença da banda na cultura pop não parou por aí. Linkin Park virou praticamente a Bate trilha legal, sonora vê não se não é a mesma época. de Naruto. No auge dos anos 2000, quando os fãs começaram a criar vídeos que misturavam cenas de anime Aí, tinha que com falar música, disso. chamados Gente, de AMV. é impossível falar de Linkin Park e não falar dos AMV de Naruto, One Piece, Dragon Ball,
pirocobol, essas porra toda. É impossível. Vez, os sons pesados e emocionais da banda se encaixaram como uma luva. O caso mais clássico é o vídeo da luta entre o Rock Lee e o Gara ao som de Nambi, que virou um fenômeno e hoje soma mais de 70 milhões de visualizações. Isso se tornou tão icônico que até em shows a galera aparece de cosplay dos personagens ou coloca o AMV pra rodar o vídeo. Não tem como, pô. Além do trabalho no Linkin Park, tanto o Mike quanto o Chester sempre buscaram se expressar fora da banda. O Mike, que já era a mente responsável por muito da produção e da estética do grupo, criou em 2004 o Fort Minor, um projeto totalmente voltado para o hip hop. O álbum de estreia, The Rising Tide, foi muito bem recebido e algumas faixas continuam aparecendo até hoje nos shows do Linkin Park. O Chester lançou em 2009 o Dead by Sunrise, onde pôde explorar outras sonoridades e mostrar mais uma vez a força da sua voz. Em 2013, realizou um sonho pessoal ao assumir os vocais do Stone Temple Pilots, banda que ele admirava desde a adolescência. O cantor ficou com eles até 2015 e chegou a gravar o EP High Rise. Fora isso, ele ainda fez algumas participações pontuais no cinema, na franquia Adrenalina e também em Jogos Mortais, o final. Hello, Heaven. I want to play a game. The situation you find yourself in is... Nem lembrava dessa porra. You, your girlfriend and your friends are all racist. Enquanto os projetos paralelos iam acontecendo, o Linkin Park seguiu lançando novos álbuns que mostravam cada vez mais a vontade de experimentar, ainda que isso custasse parte da popularidade. Em 2010 veio A Thousand Suns, talvez o disco mais ousado da carreira deles. Longe do new metal que os consagrou, eles mergulharam em uma proposta conceitual e eletrônica, falando de política, guerras e da própria humanidade. O álbum dividiu opiniões. Estreou no topo da Billboard, mas vendeu menos que os anteriores e causou estranhamento entre muitos fãs. Mesmo assim, singles como The Catalyst e Waiting for the End fizeram um baita sucesso. 2 anos depois, em 2012, a banda lançou Living Things. As letras eram mais pessoais e introspectivas, com destaque para músicas como Burn It Down, Lost in the Echo e Castle of Glass. Daí já não... O disco também estreou em primeiro lugar. Já passou batido bem, já por mim. Já mostrava que a força avassaladora dos primeiros álbuns não se repetia. E aí, 2014 veio com The Hunting Party, um retorno às guitarras pesadas, feita quase como uma resposta a uma cena musical que estava cada vez mais suave. O álbum foi elogiado pela crítica, que reconheceu a energia e a agressividade, mas não vendeu tanto. Estreou em terceiro lugar na Billboard e acabou sendo um dos discos menos populares da banda. Faixas como Until It's Gone e Final Masquerade chamaram atenção, mas não chegaram a virar já não hits ouvia mais isso daí. O último passo foi One More Light, de 2017. Aqui o Linkin Park mergulhou de vez no pop e no eletrônico, o que dividiu de novo a base de fãs. Muitos criticaram o disco por soar comercial demais, mas ao mesmo tempo músicas heavy com Kiara e a faixa título One More Light mostraram um lado mais vulnerável e sensível da banda. O álbum até estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos, mas foi o de menor vendagem da carreira deles, provando que a banda enfrentava desafios para manter a conexão com o seu público. Esses 4 discos mostraram a trajetória de uma banda que nunca quis se repetir, mas também enfrentou os altos e baixos dessa escolha. O Linkin Park seguia relevante, claro, mas já não dominava mais o mainstream como no começo dos anos 2000. E foi no meio dessa fase... Tem que entender também essa transição, né, pai? O vocalista da banda Linkin Park foi não tem encontrado como. morto em casa nos Estados Unidos. Chester Bennington tinha 41 anos. 6 filhos novinho, e um histórico de problemas com álcool e com drogas. Horas antes da divulgação da morte, o grupo tinha lançado o clipe de uma música. A apresentação mais recente do Linkin Park no Brasil foi em maio. O grupo começaria uma turnê pelos Estados Unidos na semana que vem. Caraca, maluco. No dia 20 de julho de 2017, Chester Bennington foi encontrado morto em sua casa na Califórnia aos 41 anos, após tirar a própria vida. A data ainda carregava um peso simbólico enorme. Era aniversário do Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, melhor amigo do Chester, que também havia tirado a própria vida 2 meses antes.
A ligação entre os Que dois isso, era meu muito irmão. forte, e a perda do Cornell tinha abalado profundamente o Chester, que já tratava uma luta antiga contra a depressão. Desde criança, ele carregava cicatrizes pesadas, foi vítima de abuso, sofreu bullying, enfrentou o divórcio dos pais ainda menino e mais tarde buscou refúgio em drogas e álcool. Parte dessa dor transparecia nas músicas do Linkin Park, que se tornaram hinos justamente porque soavam reais. Mas fora dos palcos, o Chester continuava vivendo uma batalha silenciosa contra seus próprios fantasmas. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? You just. It's you're insane. crazy, man. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. Naquele momento, o Linkin Que Park loucura, estava no viado. meio da Caralho, turnê que do One More doideira, Light. viado. O choque foi tão grande que a banda cancelou imediatamente a agenda de shows e entrou em um hiato que duraria 7 anos. Pouco depois, em 27 de Caralho. outubro, aconteceu o concerto tributo Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, no Hollywood Bowl. Vários nomes do rock participaram, do Blink ao System of a Down, Korn e o Avenged Sevenfold. Mas os momentos mais marcantes vieram do próprio público. Em músicas como In The End e principalmente Numb, a banda deixou o microfone parado diante de um tripé cercado de flores e foi a plateia inteira que cantou as partes do Chester. Vou te dizer que foi difícil de assistir isso de novo, tá? É essa parte de cortar o coração. O impacto da perda foi gigantesco, não só para os fãs, mas para o mercado musical como um todo. Chester era uma das vozes mais icônicas do rock moderno e a sua ausência deixou uma lacuna impossível de preencher. Ao mesmo tempo, a sua morte trouxe à tona debates urgentes sobre saúde mental, não só no meio artístico, mas também entre o público. Foram dias que parecia que o mundo inteiro estava de luto. As músicas da banda ganharam novos significados e cada refrão parecia ter um peso muito maior. We don't care what you look like. We don't care where you come from. We don't care what you believe in. We love every single one of you out there. And nothing will ever change that. Após a tragédia, o Mike se tornou a figura central para manter a chama da banda acesa, mesmo que de forma indireta. Ele usou esse período para processar o luto e mergulhar na sua própria carreira solo. Chester and you were the heart of Linkin Park. You rapping and Chester singing, it was a really just a unique sound. And then to lose that connection with somebody has to blow your fucking mind. I can't even imagine the pain you were in. I would be angry with him. I think there's points when there's points when I felt that way. I'm sure for other people it was the same. Even fans too, by the way. And that's natural. That's normal. That's like one of the stages of grief, right? That's anger's in there. Não foi fácil se reerguer, mas em junho de 2018 Doideira, né, ele lançou Post Traumatic, um álbum que mistura dor, lembranças e tentativa de reconstrução pessoal. Nesse período teve um momento de arrepiar que ficou eternizado no palco durante um festival. Muito similar no que aconteceu no Linkin Park and Friends, ele deixou o público assumir as partes do Chester em In The End. Mas essa ocasião conseguiu ser ainda mais emocionante. A energia do público, o Mike sentindo a música, aquela presença do sol, parecia até uma experiência espiritual com o Chester junto deles. Antes de seguir em frente, o Shinoda sempre foi muito cauteloso ao falar sobre o futuro do Linkin Park. Em entrevistas de 2018, ele dizia que tinha a intenção de continuar com a banda, mas que levaria tempo porque havia muita coisa a ser reconstruída. Em 2021, deixou claro que a hora não tinha chegado, explicando que a questão não era financeira, mas emocional e criativa. Já em Financeira nunca vai 2022, ele ser. reforçou que não havia turnês ou álbuns no horizonte. O que ninguém sabia é que desde 2019, Mike, Dave e Joe já estavam compondo novas músicas em estúdio. E depois, Brad Delson, que também entrou nesse processo. O único que decidiu não participar foi o baterista Rob Burdon, que preferiu ficar afastado. O hype para o retorno começou a ser construído de uma forma sutil e inteligente. Em fevereiro de 2023, a banda lançou um site interativo celebrando os 20 anos de Meteora. Dali saiu Lost, uma música inédita com vocais do Chester que emocionou os fãs.
No ano seguinte, em fevereiro de 2024, veio Ele outra devia ter surpresa, várias bagulho Friendly gravado Fire, já, né? resgatada das sessões de One More Light. Essas músicas reacenderam o interesse e abriram espaço para rumores. Em abril de 2024, a Billboard revelou que a banda estava recebendo propostas para uma turnê de reunião em 2025 e que a formação contaria com uma nova vocalista. Isso bastou para que a especulação sobre quem seria a substituta de Chester tomasse conta da internet. Tudo culminou em 5 de setembro de 2024, quando o Linkin Park transmitiu ao vivo no YouTube o evento que marcou oficialmente a volta da banda. Depois que os integrantes subiram ao palco, Mike apresentou Emily Armstrong como a nova vocalista. Ladies and gentlemen, that is Emily Armstrong. Make some noise. Esposa da Junto mina. dela também vieram duas novidades na formação. Colin Brittain assumindo a bateria no lugar do Robbie e Alex Feder entrou como guitarrista de turnê, já que o Brad Delson decidiu se afastar das viagens por questões de saúde mental e manter apenas o trabalho em estúdio. Mas antes mesmo de ser apresentada, ela entrou cantando aquele que seria o primeiro single da nova fase, The Emptiness Machine. A música foi lançada como carro-chefe do álbum From Zero e ganhou um clipe dirigido pelo Joe Han, que além de DJ, voltou a assumir essa função com toda a energia criativa de sempre. O single explodiu imediatamente. Tinha a cara do Linkin Park clássico, mas o frescor da voz da Emily dava a sensação de renascimento. Foi a prova de que a banda podia honrar o passado e ao mesmo tempo abrir um novo capítulo. Mas da onde que veio essa potência vocal? Da onde? Quem é essa Emily mulher? Armstrong nasceu em 1986 em Los Angeles e sempre respirou música. Começou a compor e tocar guitarra ainda criança e aos 15 anos largou a escola para se dedicar totalmente à carreira. Ganhou projeção como cofundadora e vocalista da banda Dead Sarah, onde emplacou o single Weatherman em 2012, que a colocou no mapa do indie rock. Sua voz, influenciada por nomes como Led Zeppelin, o Nirvana e o White Stripes, sempre chamou atenção. Quando Linkin Park começou a buscar um novo rumo, Emily apareceu como a opção natural. Ela foi escolhida justamente por não tentar copiar o Chester. A Emily tem uma presença de palco impetuosa e um vocal potente que consegue dialogar com a sonoridade do Linkin Park sem soar como uma imitação. Muitos fãs dizem, enquanto Chester cantava uma melodia cortante, Emily traz uma raiva crua e os dois sentimentos funcionam igualmente dentro da proposta da banda. A recepção, claro, não foi unânime logo de cara. Teve fã que torceu o nariz e até um dos filhos do Chester criticou publicamente, dizendo que te tomar no cu, pô. Vai gozar do dinheiro que teu pai deixou pra tu, teu merda. Porra, uai, deixa o cavalo dos outros andar, porra. Chato pra caralho. A banda estava atraindo a confiança dos seguidores. Parte da base mais doidinha das ideias não gostou de ter uma mulher nesse posto. Mas bastaram algumas apresentações para que a maioria percebesse que a escolha fazia sentido. Hoje a maior parte dos fãs enxerga a chegada da Emily como um presente, um renascimento que recolocou o Linkin Park no mainstream depois de mais de 15 anos sem essa relevância. O lançamento de From Zero em 15 de novembro de 2024 não foi só um marco para o Linkin Park, mas sim para a música em geral. Era o primeiro álbum de estúdio desde a morte do Chester e o título já dizia muito. Além de fazer referência às origens da banda, quando ainda se chamava Zero, também simbolizava esse recomeço depois de 7 anos de silêncio. Que ela é autona, o Mike explicou mano? que o nome representava a ideia de abraçar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, mantendo o DNA do Linkin Park, mas com uma nova energia. O disco chegou embalado por uma sequência de singles que reacenderam a chama da banda. Pouco depois veio Heavy is the Crown, apresentada no Mundial de League of Legends em Hamburgo e escolhida como música tema do campeonato. Ela também ganhou uma versão diferente na segunda temporada de Arcane, trazendo um vocal mais suave. É curioso como essa relação com o universo de League of Legends representa um novo capítulo na história do Linkin Park na cultura pop. Em outubro, eles mostraram outro lado com Over Each Other, cantada inteiramente pela Emily. E na véspera do lançamento do álbum, saiu Two-Faced, uma porrada agressiva que lembrava os primeiros singles lá de 2000. O resultado foi estrondoso. From Zero estreou em primeiro lugar em 15 países. De repente, os shows estavam lotando em minutos, álbuns voltaram ao topo das paradas e o Linkin Park viveu uma segunda onda de popularidade que, em alguns aspectos, até superou o início dos anos 2000. Isso?
Caralho, aí tu puxou muito forte essa aspa, né? Não, ô PJ? Mais que um retorno, foi uma reafirmação de que a banda ainda tinha muito a dizer e que o público estava pronto para ouvir. E antes de falar da turnê, eu preciso exaltar como o Brasil sempre teve uma relação especial com o Linkin Park. E isso ficou claro já na primeira vez que eles pisaram aqui em 2004. Durante a turnê do Meteora, os caras tocaram para mais de 80 mil pessoas no estádio do Morumbi, em São Paulo, com a abertura do Charlie Brown Jr. O show foi um acontecimento cultural. Filas enormes, fãs enlouquecidos, plateia majoritariamente jovem, mas também famílias inteiras. Era um retrato perfeito do impacto da banda, que conseguia falar com diferentes públicos ao mesmo tempo e já deixava claro que o Brasil seria um território muito especial para eles. Do lado de fora do estádio no Morumbi, muito antes do show começar, as pessoas já disputavam espaço na fila para pegar o melhor lugar. Fãs que esperavam a banda Linkin Com essa Park Breaking the há Habit muito era coisa tempo. de maluco. Um ano. Eles marcaram ano passado pra vir, não veio. E agora deu certo, guardamos dinheiro pra poder tá aí. Os fanáticos com a letra da música na ponta da língua. E família, muita família. Caralho, velho. Com a letra na ponta da língua, filho. E família, muita família. Crianças de todas as idades, pais, filhos, tudo um pouco misturado no domingão. No Spotify, São Paulo aparece há anos como a cidade com mais ouvintes mensais da banda no mundo, um dado que mostra a fidelidade absurda do público brasileiro. Não por acaso, o Brasil foi escolhido para ser palco de um dos momentos mais importantes da retomada da banda em 2024. O legado do Linkin Park vai muito além dos números impressionantes de vendas ou dos prêmios acumulados ao longo da carreira. Eles redefiniram a cara do rock nos anos 2000, unindo aquelas guitarras pesadas, o rap, as batidas eletrônicas e os refrões que grudavam na cabeça. Eles foram pioneiros em transformar essa mistura em um sucesso comercial gigantesco, levando o new metal ao seu auge estético e popular. Mas o impacto da banda não se resume só à música. Se as letras cheias de dor, frustração e vulnerabilidade deram voz a uma geração que se sentia deslocada, a morte do Chester escancarou a importância de falar sobre saúde mental de forma aberta e sem tabu. E o papel social deles é inegável. Em 2005, por exemplo, o Linkin Park fundou a organização Music for Relief, para ajudar vítimas de desastres naturais como o tsunami no Sudeste Asiático, além de promover a conscientização ambiental. Hoje, muita gente que começou a ouvir rock nos anos 2000 cita Linkin Park como a porta de entrada para o gênero. E a sua influência se espalha até hoje, seja em bandas menores que seguem a fórmula da fusão de estilos, seja em nomes de grande alcance, como o 21 Pilots. É reconfortante perceber que o futuro do Linkin Park é de continuidade e não de nostalgia. Depois de tudo que eles viveram, voltar do zero foi uma prova de resiliência que deixaria o Chester orgulhoso. Afinal, eles estão construindo uma segunda fase tão vibrante quanto a primeira. A morte do Chester poderia ter sido um ponto final, mas foi um ponto de virada. Uma lembrança dolorosa, mas ao mesmo tempo reforçou o quanto a arte deles é necessária. E o tempo que eles deram pra eles, e principalmente pra gente aceitar o luto, foi essencial. Imagina se eles voltassem um ano depois. A rejeição ia ser absurda, né? Então hoje o Linkin Park prova que ele não é só aquele fenômeno do passado. É uma banda que atravessa décadas, que fala diretamente com quem cresceu ouvindo os discos, mas também conquista novas gerações. É muito legal você ver pessoas de 30, 40 anos nos shows do Linkin Park, com camiseta e tudo, levando os seus filhos pra escutar. E talvez esse seja o maior legado, mostrar que dor pode virar arte. E que mesmo parecendo impossível... Ué, 30 anos já tô velho, né, mano? Velho não tô, né, mano? Mas porra, mano, já tá naquela transição da rapaziada começar a te chamar de tio, mano. Recomeçar é sempre uma opção. Já virei tio, mano. It's good to see you again. Já, mano.
E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Se você me segue no @aprofundoideias, você já sabia que esse tema iria sair, tá? Então me segue lá no Instagram pra você saber dos stories, dos bastidores e acompanhar um conteúdo exclusivo. E sim, vídeos como esse... Bom conteúdo, né, mano? O menor do Aprofunda, ele é bom demais, mano. Eu guardo o nosso P-Jack. É que ele é a cara do P-Jack, mano.